Olá pessoal, estamos aqui para um bate-papo olímpico com o diretor de esportes olímpicos do Flamengo, Marcelo Vila, que vai falar um pouquinho para a gente da preparação do Flamengo, como foi a preparação para esses Jogos de Paris e, claro, a expectativa para os próximos Jogos. Primeiro, antes da gente começar a falar de Paris, eu quero voltar lá em 2020, Tóquio. A gente teve a Rebeca, campeã olímpica, a gente teve o Isaquias, campeão olímpico do Flamengo, outras medalhas também no voleibol teve. Como que foi para o Flamengo ver esses atletas subir ao pódio, subir no lugar mais alto do pódio? É uma satisfação do trabalho que foi feito? Eu acho que antes de falar em Tóquio, sem falar um pouquinho da história olímpica do Flamengo, né, rubro-negra. O Flamengo, na sua história, desde os primeiros jogos, que eu não sei se foi em 36 ou em 32, nós temos mais de 240 atletas que disputaram os Jogos Olímpicos sendo atleta do Flamengo. Inclusive eu me incluo, porque em 84 eu fui para Los Angeles e eu era atleta do Flamengo. Então é uma história olímpica muito bacana, muito assim, rica, né? A gente tem assim, sempre lembrar essa história desses atletas olímpicos lá dos 1930, 1950, 1960, enfim. Tóquio foi uma edição dos Jogos, particularmente para o Flamengo, especial. Eu não posso afirmar 100%, mas foi, se eu não me engano, as duas primeiras medalhas olímpicas do Flamengo de ouro. Eu tiro o futebol foi bicampeão olímpico, né, em 16 e 20, né, em Tóquio, mas em 16 pode ser que tenha tido algum atleta do Flamengo, eu acho que teve um. Mas tira o futebol, Tóquio foi assim, vai ficar marcado na história, né, com duas medalhas de ouro. Rebeca e Isaquias, inclusive estão muito prontos para 24 Paris, agora, daqui a um mês, né? Os dois estão muito bem, a Rebeca então é um fenômeno mesmo. A própria Rebeca ganhou uma de prata, né, em Tóquio. E tivemos também a Ana Cristina, que naquela oportunidade ainda pertencia ao Sesc, Flamengo Sesc, né, é uma parceria, então foram 4 medalhas. E a gente tenta, assim como o COB quer repetir o número de medalhas, o Flamengo também quer repetir, pelo menos ter as 4. Não, é muito difícil. Classificar para os Jogos Olímpicos é muito difícil, é uma meta. Mas o Brasil, acho que passa por um momento assim, de não querer só classificar para os Jogos, ir para os Jogos e competir, né? Porque às vezes, na minha geração, só o fato de ir para os jogos já era assim, missão cumprida. Não, a gente tem que ser mais audacioso, né, com mais desafios. E acho que o Brasil quebrou um pouco isso nas últimas edições. Então eu acredito seriamente que o Brasil pode fazer um grande papel, o Brasil como um todo, né? E os atletas do Flamengo, né? Nós temos hoje 3 campeões olímpicos, além, né, do Isaquias e a Rebeca, nós temos a Rafaela Silva, que é campeã olímpica, não pelo Flamengo, mas foi campeã olímpica. Nós temos aí um Caribé que tem chances de medalha. Nós temos a equipe de ginástica, né? Além da Rebeca, a Flávia, a Lohane e a Jade, com chances de medalha também, né? Inclusive a equipe né? A equipe do Brasil, que é a equipe do Flamengo. Nós temos também um finalista olímpico da ginástica masculina, que é o Diogo, inclusive o vizinho aqui de vocês, é de Piracicaba, mas está com a gente já tem pelo menos 3 anos. Então, assim, a nossa delegação, apesar de não ser uma delegação tão grande, né, são 10, até hoje 10, mas são atletas assim, renomadíssimos e com grandes chances de medalha. E aí é todo um trabalho por trás disso, né, de longa data, né? Eu estou no Flamengo há 12 anos, vai completar 12 anos, né? Eu acho que mistura um pouquinho a reestruturação do Flamengo com o início, né, do CBC. Sim. É muito próximo isso, né? Como foi importante para a gente reestruturar e como foi importante o CBC estar junto nessa reestruturação, em todos os sentidos, desde equipamentos, RH, competições, tudo. E eu vou lembrar assim, um fato que eu estava conversando ontem com o presidente Paulo Maciel, que o CONFAL foi a origem de tudo, né? Naquela oportunidade, foi aqui em São Paulo, se eu não me engano, no Pinheiros, eram 4 clubes. Eu naquela oportunidade, eu era funcionário do Minas Tênis Clube. E naquela oportunidade, nós tínhamos 4 times de futebol que tinham muita visibilidade, né? Corinthians, Flamengo, mas muita pouca credibilidade. Em compensação, tinha 4 clubes sociais, né? Minas, Pinheiros, Grêmio Náutico União e Sojipa, se eu não me engano, que tinha muita credibilidade, mas não tinha a visibilidade que... E aí hoje, depois de... o CONFAL deve ter uns 15 a 16 anos
Cara, né, agora falando pelo Flamengo, a gente continua com mais visibilidade, porque nós temos esportes olímpicos, né? Campeões olímpicos, e hoje nós temos muita credibilidade também. Então foi uma construção do Flamengo, do esporte olímpico do Flamengo, assim, mistura um pouquinho com a história do CBC, e acho que assim deu uma integração, sabe? Eu fico muito feliz hoje com o CBC, que eu participei dessa história do CBC, do Confal, do CBC, e agora, assim, pelo Flamengo, né, estamos compartilhando esses resultados fantásticos. É legal falar isso, né? São 10 anos do programa, praticamente 10 anos que você está aí junto, trabalhando na linha de frente do Flamengo, junto ao CBC, né? O Isaquias, em 2016, estava no Flamengo, você lembra? Não, ele ganhou 3 medalhas, ele não estava. Na verdade, ele estava em 2012. Mas a gente teve que, naquela oportunidade que nós assumimos em 2013, nós tivemos que dar alguns passos para trás para reestruturar todo o Flamengo de uma forma geral. E aí vários atletas do Flamengo olímpicos, inclusive medalhistas, César Cielo, os irmãos Hipólito, vários atletas, assim, nós tivemos que descontinuar os contratos, ou seja, não renovar os contratos, porque a gente precisava nos preparar, planejar. A gente tinha um ginásio da ginástica que teve um incêndio terrível, perdemos tudo. Depois nós tivemos um colapso na nossa piscina olímpica, né? Depois com os recursos, né? Provavelmente no CBC, inclusive, nós tivemos uma piscina Mirta. Então foi começando uma reconstrução. Depois eu estou há 11, né? Exatamente. Nesse período do CBC, a gente conseguiu as certidões negativas, claro, que isso aí é a nossa carta de alforria, eu costumo dizer. E aí sim a gente começou a construir. Então o Isaquias, em 2012, ele estava no Flamengo, nós não renovamos o contrato, porque a gente não tinha condições de manter nada, assim, além do que a gente tinha ali, de melhorar a infraestrutura. Aí ele volta para o Flamengo em 2017, pós-jogos de 2016 no Rio, já com 3 medalhas, não tinha ouro. Aí em 2020, né, Tóquio 2021, ganhou ouro, hoje ele tem 4 medalhas. Se ele conquistar mais uma medalha, ele já passa a ser o recordista de medalhas, juntamente com os 2 da vela, né? O Rob Chad e, se eu não me engano, o Tom Miguel. Então, se ganhar 2, ele vai passar a ser o primeiro atleta na história do Brasil com 6 medalhas. Então, inclusive, recentemente, isso é só um depoimento, as 4 medalhas dele estavam na minha sala, lá na cara, nossa, o cara tem 4 medalhas olímpicas. É demais, né? Demais. O cara ter 4 medalhas olímpicas. Esporte individual é difícil. E você está praticamente desde esses 10 anos, você viu essa reconstrução do Flamengo nos esportes olímpicos e hoje vocês não dependem nada do futebol, só depende dos Jogos Olímpicos para fazer o trabalho, né? Isso que você falou. A gente, assim, o futebol é o grande carro-chefe do Flamengo, é isso, ninguém vai discordar disso. Mas foi uma construção também da gente ter os próprios recursos, né, financeiros e de equipamentos e de competições gerados pelo próprio esporte olímpico do Flamengo, né? Como se fosse assim, um negócio para nós. Olha, nós precisamos cada vez mais depender menos do futebol, cada vez mais. Nós nunca dependemos do clube social. Isso foi uma construção que demorou 10 anos. Então, 2023 e agora, né, projeção para 2024, a gente tem os recursos de várias fontes, nós diversificamos, né? O CBC é uma das fontes, temos lei de incentivo estadual, federal, patrocínio direto, Match Day, que a gente fala, são jogos de basquete que tem bilheteria, a gente tem licenciamento dos produtos, né? A camisa do basquete do Flamengo é uma das que mais vende né, dentro do portfólio da Adidas, mas também eu sei que não é só por causa do basquete, é porque o Rio de Janeiro é verão demais, as pessoas gostam de regata, mas poxa, não importa, é basquete. Tem 2 estrelinhas aqui no peito, é basquete. Tem uma é futebol. Então, assim, é todo assim, um mecanismo que a gente vai construindo, que não é, eu costumo dizer para os clubes, né, principalmente os clubes de futebol, que aqui me procuram, não é uma ação rápida e muito menos fácil. É um trabalho árduo, duro, com muita intensidade, muita integridade, e é isso que a gente fala muito no Flamengo, junto com os grandes parceiros, e o CBC, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores parceiros nossos. E qual que é o seu sentimento de saber disso, que é uma potência no futebol, o Flamengo, mas hoje também é uma potência nos outros esportes olímpicos, e você está na linha de frente aí trabalhando não só com os atletas, mas com os treinadores, com todo mundo que está fazendo parte do Flamengo? A gente costuma dizer assim que a gente está querendo fazer até uma dica para o CBC, a gente querendo fazer um painel, né, entre os técnicos do Flamengo, né? Quando você fala Tite, seleção brasileira, Bernardinho, Gustavinho, Rosicléia, cara, estou falando em 4 assim, ícones
que foram técnicos de seleção brasileira muito. O Gustavinho um pouquinho mesmo, mas, cara, é tão rico, eu acho, né? É uma dica que a gente está pensando lá fazer. Mas a gente não pode deixar de agradecer assim, também ao presidente do Flamengo, todos os vice-presidentes, porque esse apoio tem que ser condicional. Lembra assim, é um mecanismo, é uma engrenagem, porque eu dependo de um bom jurídico, dependo de um bom marketing, de uma boa comunicação, de um bom financeiro, de bons profissionais que integram nessa rede. E hoje eu posso dizer que o Flamengo no esporte olímpico também é uma grande referência no Brasil. E também, né, só para lembrar, né, o basquete do Flamengo foi convidado e nós jogamos 6 jogos já contra equipes da NBA. Esse é um reconhecimento, né, do trabalho e também da marca Flamengo. E a gente está agora finalizando, acho que vai ser o primeiro clube de basquete que vai fazer uma pré-temporada na Espanha, com times espanhóis, que é o basquete europeu, que é mais próximo do nosso do que o americano, né? E aí com a ginástica é um carinho especial da ginástica, não só para os resultados, mas a gente já tem levado as meninas mais novinhas, que é uma geração muito boa. Já é o 2º ano consecutivo que vai para a Europa fazer competições na idade de base, que também é uma construção de desenvolvimento para as futuras Rebecas, Jades e Flavinhas. Enfim, a gente tem todo um trabalho assim, de médio e longo prazo, mas nunca esquecendo o presente, claro. E só para a gente finalizar, você já falou da expectativa praticamente de Paris aí com os atletas. Como que já está o olhar não só para Paris, mas o olhar já está para o ciclo olímpico Los Angeles, né? Porque a gente já começou o ciclo praticamente, tem aí 4 anos de trabalho. Eu fiquei muito feliz hoje na exposição, né, do CBC, dos profissionais, já pensando 28, é isso, né? Eu estava conversando com o Diego Tonietti, que o Flamengo já, desde o começo do ano, já atualiza, né, o nosso planejamento estratégico, nosso mapa estratégico, pensando 28 e 32, né? Quando eu falo que a nossa ginástica de base já vai para a Europa competir em alto nível, eu estou pensando já 24 e 32. Então é todo um trabalho. Isso acho que nos move, assim, né? Não só o presente, mas, cara, nós temos que pensar daqui 4, daqui 8 anos. E aí, ter parceiros igual a CBC, também com esse mesmo viés de pensamento, planejamento a médio e longo prazo, faz um casamento perfeito. É isso, então. Bom, Marcelo, obrigado. Obrigadão, obrigado pela parabéns aí pelo trabalho. Aqui. Obrigado. É isso, então, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Marcelo Vido, gerente de esportes olímpicos do Clube de Regatas do Flamengo.